Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para aprender mais um vídeo de regras e eu vou ensinar para vocês como é que se joga Five Towers, ou As 5 Torres. Um jogo que infelizmente ainda não está no Brasil, não é disponível, não foi anunciado ainda, mas nós estamos torcendo para que seja. Um joguinho de cartas muito divertido. Eu já queria começar dando um agradecimento aqui, pro Rafa Board Game que me emprestou essa cópia para gravar esse vídeo para vocês. Antes de nós começarmos, um recadinho rápido. Se está procurando um novo board game, dá uma passada na nossa loja parceira Taverna Real. Link na descrição, Clica lá e fala com o taverneiro. Vamos ver então como é que se joga Five Towers, começando com a preparação. Five Towers é um jogo de cartas com bastante carta, que vai de 2 a 5 jogadores, tá? Primeiro que se nós estivermos jogando em 4 ou 5, nós vamos usar todas as cartas do jogo. Mas jogando em 2 ou 3, nós vamos remover todas as cartas que tiver esse símbolo aqui, de 4 jogadores ou mais. No caso aqui da preparação, para facilitar, eu vou fazer uma preparação para 3. Então vou devolver todas essas cartas de 4 ou mais para a caixa do jogo. Em Five Towers nós temos 5 tipos de cartas, que são as 5 torres, em 5 cores diferentes. São essas 5 torres aqui, e nós temos cartas que vão de 0 a 15, tá? Quando nós jogamos em 4 ou 5 jogadores, algumas cartas se repetem. Para vocês saberem, as cartas 0, 2, 5, 7, 10 e 12 de cada conjunto, elas vão ter uma segunda cor, tá? Isso que muda numa partida de 4 ou 5 jogadores. Muito bem, como é que funciona aqui a preparação? Nós vamos embaralhar todas as cartas, definir um jogador inicial e virar 5 cartas na mesa. A preparação é essa. Adoro o jogo porque a preparação é simples. Então, embaralhado, vamos colocar o baralho e virar 5 cartas aqui. E aí é importante a gente deixar também um espaço aqui do lado para o descarte, tá bom? Então viramos aqui 5 cartas. E o objetivo dos jogadores é formar as 5 torres ali em ordem decrescente, ou seja, começando pelas cartas de maior número e reduzindo, tá? Como se as cartas de maior número, elas fossem a base, e a torre ela vai afunilando assim, beleza? E como é que funciona então o jogo, tá? O jogador inicial ele vai começar dando um lance, exatamente, um lance de leilão, tá? E o lance ele tem que ser de 0 a 5. O lance que ele vai dar é a quantidade de cartas que ele quer pegar da mesa. Então vamos supor que o primeiro jogador ele falar, eu quero 2 cartas, eu dou um lance de 2. O próximo jogador no sentido horário, ele tem que dar um lance maior ou passar a sua vez. Falando, 2, eu teria que dar 3, eu não quero 3, eu passo a minha vez. E aí o próximo jogador fala, eu quero 3 cartas. Deu um lance maior. Como eu tô aqui numa preparação para 3 jogadores, cada um deu o lance uma vez, quem deu a maior ganha. Então não volta para o jogador inicial, todo mundo só dá um lance. Se o segundo jogador tivesse dado o lance de 5, o terceiro jogador já nem daria o lance, porque não tem como superar 5, tá? Então o jogador pegaria todas as cartas. Num caso de todos os jogadores não quiserem nenhuma, vamos supor que o jogador inicial fala, não quero nenhuma, então passo minha vez. Se todos os jogadores passarem, as cartas são descartadas, a gente repõe e nós vamos fazer uma nova rodada com o mesmo jogador inicial, tá bom? Então a primeira coisa é essa, é dar o lance. Então vamos supor então que o jogador ele ganhou dando um lance de 3, ele tem que pegar 3 cartas aqui e colocar na sua mesa, na sua área de jogo. Vamos supor aqui que o jogador então ele vai pegar e falar, vou pegar essas 3 aqui, Todas as demais são descartadas, então ele vai colocar essas cartas aqui na sua frente, colocando as cartas em cartas que ele já tem da mesma cor. No caso, como ele não tem nenhuma, ele está começando a torre dele. Então ele começou aqui uma torre verde, uma rosinha e uma roxa. As próximas cartas verdes, roxa e rosa que ele pegar tem que vir em cima. Você não pode começar uma outra torre da mesma cor. Então, no máximo que você vai ter são 5 torres, o nome do jogo. Agora então nós vamos virar 5 novas cartas e o jogador inicial a dar o lance na próxima rodada é o jogador à esquerda do jogador que construiu, tá? Vamos continuar aqui nesse exemplo para a gente entender. Então o jogador à esquerda, o jogador que construiu, ele vai dar um lance. E aí a gente vai repetir até o jogador com o maior lance então pegar e construir as cartas. Tá, como é que funciona esse detalhe de construir? Vou dar um exemplo aqui. No começo vai ser bem simples assim porque você não tem torres, tá? Mas a partir do momento que você já construiu alguma coisa, o jogo já começa a ficar mais pegado. Por quê?
Quando chegar a sua vez de construir, ou seja, você ganhou o lance, você vai pegar as cartas. Antes de construir as cartas, você tem a opção de destruir uma carta sua, né, do topo. Já vou explicar como isso funciona. Por que você faria isso? Vamos supor nesse exemplo aqui, ó. O jogador ele não pode pegar esse 12, tá? Porque ele não tem como colocar o 12 em cima do 11. Lembra que é decrescente. Então se ele já começou a torre roxa com 11, o 12 já era, né? Seria aqui para baixo, mas ele começou a base dele com 11. O 15 é a mesma coisa, ele não poderia pegar, porque já tá aqui, ó, 13, 11 e 7. Vamos supor aqui que o jogador ele fala então que vai pegar 3 cartas. E aí ele pega essas 3 cartas aqui, porque ele consegue colocar. Ele pode pôr o 6 aqui, o 5 aqui e o 9 aqui. Lembra sempre de deixar visível aqui, quando você for construindo as torres, os números que você já construiu. Tá? Muito bem, esse jogador ele conseguiu. Agora vamos supor que a configuração fosse a seguinte. Vamos supor que estivesse assim, e o jogador fala que vai pegar 3 cartas. Tá? O jogador então pega essas 3 cartas, e ele vai construir o 9 aqui, né, como a gente já viu, e ele não consegue construir esse 7 aqui. Ele pode então falar que vai destruir essa carta de número 6, põe ela virada para baixo na sua área de jogo, tá? Você vai fazer um montinho das cartas que você destruir aqui, e aí sim ele vai poder construir o 7 e o 5, por exemplo. Você só pode destruir uma carta por rodada, tá? Se eu peguei as cartas e destruindo uma carta eu não consigo construir todas que eu peguei, né? Eu não consigo pegar a quantidade que eu falei, vamos supor que eu dei um lance de 3, não tem como eu construir 3, destruindo uma carta só. Nesse caso eu volto as cartas e volta pro leilão, tá? Porque eu não poderia ter dado um lance de 3. Você só pode dar um lance de uma quantidade que você consegue pegar e construir. Lembrando que você pode destruir apenas uma carta. Só que tome muito cuidado com as cartas que você destruir, porque elas vão valer ponto negativo no final do jogo, tá? Então você vai querer geralmente evitar fazer isso. E o jogo seria basicamente isso se não tivesse as cartas especiais, que são as cartas 8, 9 e a 0, tá? A 0 é o seguinte, ela é o topo da sua torre. Então a partir do momento que você colocou a carta 0, por exemplo, coloquei a carta 0 aqui no verde, eu não posso usar aquela ação de destruir para destruir o 0. Então, no verde, eu coloquei o topo ali, eu encerrei a minha torre. Eu não posso mais pegar cartas verdes até o final do jogo. Então, presta bem atenção quando você colocar o 0, porque a partir daquele momento você trava uma cor, você não pode pegar mais ela. A carta 9, ela tem uma habilidade especial que ela pode ser colocada em cima de qualquer carta. Então, neste exemplo que eu tenho aqui, ó, a rosa 12, 6 e 2, eu poderia colocar um 9 aqui. E agora eu consigo crescer, né? A partir do 8, 7, né, diminuindo do 9. Então o 9 ele tem esse efeito especial que você consegue ali voltar a construir a torre. Lembrando que não pode ser colocado em cima do 0. E a carta 8 é o contrário. A carta 8 você pode colocar qualquer carta em cima dela. Então vamos supor que eu coloquei aqui o 8 em cima desse 15. Futuramente eu peguei o 13. Eu posso colocar o 13 em cima do 8. E aí vocês vão ver que o desenho aqui geralmente sempre vai encaixar certinho. E o objetivo é você tentar construir as 5 torres, quanto mais alto melhor, né? Com maior quantidade de cartas. Quando acabar esse baralho aqui de cartas, não tá tudo aqui no descarte, né? E a gente precisar repor a mesa para ter 5 cartas, você vai embaralhar todo esse baralho e colocar aqui novamente. Tá? Na segunda vez que isso for acontecer, na segunda vez que o baralho acabar, pode ser que na última rodada tenha até menos de 5 cartas, vamos supor que sobraram só 3 cartas, o lance máximo no leilão vai ser 3. Quando acabar essa última rodada, então acaba o jogo, tá? Essa vai ser a última rodada. Então o jogo acaba quando o baralho acabar pela segunda vez. Acabou uma vez, embaralha o descarte, continua jogando. Acabou a segunda vez, é a última rodada. E aí nós vamos para a pontuação. E como é que funciona a pontuação do jogo? É bem simples, tá? Você vai contar as suas torres, a quantidade de cartas que você tem. Todas as torres que não tiverem o 0, cada carta vale 1 ponto. Então essa torre aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos, mais 1, 2, 3, 4 pontos, 8 pontos, mais um aqui, 9 pontos, tá? Todas as torres que tiverem o 0, você ganha 2 pontos por carta.
Então, nesse caso, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 pontos do verde, né? Mais 9 aqui, eu tô com 21. Mais 1, 2, 3, 4, mais 8 pontos, 29 pontos. Depois que você contar, né, a quantidade de cartas que você tem das suas torres, você vai escolher uma torre principal e vai ganhar mais um ponto por carta nela. Então, obviamente, você vai escolher a maior torre, né, para ser a sua principal. Vamos supor que eu escolhi a verde aqui. Então, eu faço mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Somando meus 29 com 6, 35 pontos. Por fim, eu vou remover pontos de acordo com a quantidade de cartas que eu descartei. Lembra que eu destruí do topo das minhas torres. A primeira carta é 1 ponto negativo. A segunda carta são 2 pontos negativos. A terceira carta, 3 pontos negativos. E assim sucessivamente. Neste caso que eu descartei 2 cartas, a primeira vale 1 ponto negativo e a segunda 2. Então eu vou subtrair 3 pontos da minha pontuação. E a minha pontuação final seria 32 pontos. Então vai escalonando muito alto aqui a quantidade de pontos negativos que você perde. Por isso você não vai querer ficar destruindo cartas da sua torre. Depois de todos os jogadores terem contado seus pontos, o jogador com a maior quantidade de pontos vence. E no caso de empate, os jogadores empatados compartilham a vitória. Simples, né? É um jogo bem simples, mas muito divertido e bem estratégico. Que nós aqui do Casal dos Jogos estamos muito na torcida para que esse jogo seja anunciado e venha para o Brasil e por alguma editora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, considere se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do Casal dos Jogos. Ficou alguma dúvida quanto às regras de Five Tower? Ou qualquer outra dúvida que você tenha ou queira perguntar, coloque aí nos comentários ou nos chama lá no Instagram, @Casal dos Jogos, que vai ser um prazer atender vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Joguinho simples, facinho de explicar, mas difícil de jogar bem, viu?